galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o conteúdo de hoje, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação trazer as novidades do mercado para vocês. E hoje especificamente, eu vou falar sobre o novo GPS da IGP Sport, o IGS 630. Tive o prazer de receber aqui o equipamento juntamente com a IGP, Então vou fazer aí, é claro, aquela apresentação bem detalhada que vocês gostam, colocando todos os recursos e conteúdos do produto. Algumas informações primárias antes de começar a apresentação. A primeira delas é que ele vai para o Strava, que sempre me perguntam isso. Ah, Max, você vai suportar o Strava? Não vai suportar? Ele suporta normalmente. Então você não vai ter essa preocupação nesse sentido. Outro detalhe importante é em relação à tela, Vou mostrar agora com mais perto para vocês. Aqui temos um porém interessante, Não é touchscreen, Então já deixa esse aviso, porque muita gente já me perguntou: ah, é touch? Não é? Não é. São os botões aqui, Então são 6 botões no total. Então, o que temos na carcaça? A gente tem essa carcaça relativamente padrão, então botão ligar e desligar e outras funções extras, a função lateral aqui, as outras funções extras também, que dão movimentação do menu, do zoom do mapa, início de atividade, pausa, contador de volta e outras funções também, Então, falando agora, aqui nós temos uma tela de 2.8 polegadas, colorida, com um sistema melhorado em relação ao 620, Então, o 620 tinha uma tela de 2.4 aproximadamente, aqui você tem um pouco maior, então você tem um campo de visão relativamente melhor, E aí, em relação à operação, está aqui, Vocês podem ver que é no botão. Aqui em cima, nesse menu primário aqui, o que temos? O sinal de GPS ativo, conexão Bluetooth, que no caso está desativada, ou seja, o indicador está aqui, ele está pronto para conectar com o aplicativo, Então, se eu conectar com o aplicativo da IGP agora, o que vai acontecer? Esse indicador ele vai mudar, Então, eu estou conectando aqui no celular, já apareceu aqui o indicador e a atividade que eu tinha, ela já está indo para o Strava, devidamente de forma automática, Então o aplicativo sofre bastante atualização para melhorar a experiência com o usuário. Então, começando aqui, vamos começar com a função de pedalada, Então, para acessar esse recurso aqui, eu clico aqui e vou mostrar os perfis que eu tenho aqui, Então você pode criar perfis de utilização, então perfil de estrada, perfil urbano, um percurso que você está acostumado a fazer, o modo interior, que é rolo de treino, ou você pode adicionar recursos, modos de uso aqui, certo? Então, se eu colocar a função de estrada, urbano, como eu estou usando aqui de exemplo, eu vou confirmar aqui, e aqui ele pergunta se eu quero ativar esse modo, quantas páginas por tela, os alertas, as funções automáticas, e se iClimb aqui é um recurso da própria IGP, que é para disputa de subida. Você vai mostrar quando você está subindo. É claro que aqui é conectado com o aplicativo, Então é um item a mais que eu não vi tanta diferença, para ser bem sincero para vocês. A cor de identificação que você quer usar, Então, usando aqui na opção páginas, por exemplo, a gente tem página 1, 2, 3, 4, 5, mapa, elevação, rolo de treino, treino planejado, volta. Tudo que está aqui com esse sinalzinho do olhinho quer dizer que não está ativado, Bússola eletrônica, o iClimb, Então eu posso configurar essas páginas. Então, exemplo aqui no caso eu estou usando a página 1, então eu vou aqui, eu posso ativar essa página, campos da página, acima ou abaixo, isso quer dizer a ordem de apresentação dessa página, O início dela, então vai aparecer no início da página, da configuração, Então aqui no campos de página, ela está assim, então ela está com 4, ela consegue colocar até 10 funções aqui em cada página, Então eu posso configurar do jeito que eu quero. Então aqui, exemplo, tem 6, aqui no caso tem outro padrão 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou 10, Vocês viram aqui, ou 9, e aí vai mudando. E isso daqui, esses dados, hora, velocidade, cronômetro, essas coisas, vocês vão fazer a configuração no aplicativo, isso não é feito aqui,
tá? É feito no aplicativo da IGP, que lá você personaliza o que você quer em cada página, tá? A gente volta aqui, você vê que é o mesmo botão de desligar, é o mesmo de algumas funções extras, tá? Então aqui no caso, se eu configurar aqui, ó, mapa, por exemplo, também, vou colocar aqui do mapa, ativar campos da página do mapa, né? Então eu tenho velocidade, distância, eu posso colocar um campo só, ou 2, ou 3. Aí eu vou mudando aqui, vai reduzindo, né, o campo aqui, ou nenhum nessa. Não, eu quero ver o mapa inteiro. Então você põe para ver o mapa inteiro, tá? Então essa é a grande função. Um ponto interessante em relação ao mapa, vou até voltar aqui uma coisa. A navegação dele é do mesmo modo do 620. Então vocês vão carregar o arquivo GPX lá e vão fazer o exercício, tá? Ele tem a diferença aqui em relação ao 620 é a adição da bússola, que faz uma melhoria significativa de precisão do GPS. Isso ajuda e muito na navegação, mas ele não tem exemplo que nem a gente faz em outros modelos, que é a navegação ativa, que é quando você coloca o ponto A no aparelho, coloca o ponto B no aparelho e você segue essa rota. Você pode usar isso aqui de modo passivo. Então você vai colocar lá a trilha do rolê, um exemplo. Aí você vai colocar essa trilha, ela vai aparecer aqui a rota e você vai fazer a rota, como você faz no seu aparelho atual. A diferença mesmo é justamente a questão da bússola, né, com a maior precisão, tá? Demais itens aqui, a elevação, você pode configurar o rolo de treino, se você usar o modo indoor, né, devidamente. Treino planejado, ele suporta a leitura de treino, tá? Então se você carregar um treino planejado do TrainingPeaks aqui, ele vai suportar, certo? E voltando aqui, você vai configurar as demais que você precisar, tá? Na aba de treino, vamos aqui na aba secundária, são os treinos em geral, rolo de treino, teste de FTP. Teste de FTP, isso daqui é para quem tem rolo de treino interativo, tá? Que tem a função ERG, ou modo ERG, que é para você fazer aqui o teste, né, de conexão. Tá aqui, ó. Por favor, conecte o rolo de treino e o medidor de potência para o teste. Aí você vai e adiciona o sensor, tá? Então você vai fazer esse processo. Rolo de treino, a mesma coisa. Conecte o rolo de treino, tá? E treinos, aqui no caso você vai ter os treinos listados aqui que você carregou, tá? Então você vai seguir esse treinamento aqui. Aba de navegação, a mesma coisa que eu falei. Então, ó, rota de navegação, configuração de navegação e registro. Então, no caso, rota de navegação. Não, a rota não está aqui. Por quê? Eu tenho que adicionar a rota que eu fizer. Lembrando que quando você for adicionar rotas aqui, adiciona o menor número de caracteres possível, tá? Exemplo, viagem a Nossa Senhora de Aparecida. É muito extenso. Então você coloca por exemplo, viagem NS, né? No caso NSA, então viagem Nossa Senhora Aparecida. Então quer dizer, essa nomenclatura resumida. Por quê? Ele vai conseguir ler o arquivo melhor, tá? Então, e o registro é o registro do que você tem de exercícios. Aqui são os exercícios que eu fiz, tá? Então foi a de hoje de manhã que eu fiz aqui, por exemplo, tá? Então eu posso usar esse registro para navegar. Olha lá. Então eu posso usar esse meu último exercício, né, que eu fiz, por exemplo, eu posso usá-lo para fazer a navegação. Como vocês podem ver, ele já está dando aqui a referência de navegação, tá? Aí fica, é claro, e aqui eu tiro o zoom, né, que vocês viram que o menos aqui é o zoom, tá? Então, o que eu precisar fazer aqui, eu faço devidamente, certo? Então, voltando aqui, vamos final menu aqui no caso, vamos sair aqui, parar a rota. Pronto, parei a navegação, né? Vamos sair aqui do modo, aqui no caso, né? Voltar ao modo de navegação aqui. Pronto, voltei aqui à tela principal. Então aqui no caso, vamos agora ao tema. O tema aqui no caso é só o parâmetro de escolha da tela que vocês estão vendo aqui. Eu estou usando o tema 2, que é um tema mais escuro. Por quê? Porque ele economiza campo de tela, tá?
tela branca consome mais bateria, então tem esse porém. Falando em questão de bateria, até aproveitando o gancho, a autonomia de até 35 horas. Lembrando, quanto mais sensor ativado, quanto mais recurso ativado, maior o consumo, tá? Vamos voltar aqui, vamos ao histórico. O histórico, no caso, é basicamente o seu histórico de pedalado, em geral, né? Então, eu posso mostrar aqui, por exemplo, o meu acumulado, né? Distância, tempo, subida, velocidade máxima. Então, tudo registrado aqui, como se fosse praticamente o odômetro do aparelho, tá? E eu posso redefinir esse acumulado, tá? Então, é um ponto interessante. Definições. Aqui entra as configurações de adição de sensor, entra a configuração adicional do aparelho. Então, vamos lá. Então, aqui no caso, você tem a adição de sensores, tá? Então, o sensor. Max, quais são os sensores que o IGP Sport suporta? Aqui no caso, eu vou mostrar os sensores para vocês, tá? Então, eu tenho o sensor de cadência, sensor de velocidade, sensor cardíaco e aí o medidor de potência, tá? Lembrando que os sensores da IGP, eles usam um protocolo duplo, então eles podem conectar via Bluetooth 5.0 ou ANT, isso depende do modelo de GPS a ser usado, tá? Aqui no IGP ele vai conectar via ANT. O medidor de potência em questão, somente protocolo ANT, ele não suporta Bluetooth, tá? O emparelhamento do telefone, então aqui no caso seria para você poder fazer a conectividade com o aparelho. Aqui no caso, ó, vocês viram a função clima aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Essa função clima, ele conecta com o aplicativo, tá? E aí vocês têm lá o dado devidamente do clima da sua cidade, tá? De acordo com a localização do seu smartphone, tá? Então você vai carregar aqui. Notificação. Aqui a notificação, você vai fazer a configuração no aplicativo do exemplo de ligações, de SMS em geral, tá? Demais notificações como WhatsApp fica disponível pelo aplicativo, tá? Se o aplicativo tiver compatibilidade, você consegue fazer essa configuração, tá? Lembrando que quanto mais recurso, mais, né, bateria ele vai consumir, tá? Então tem esse porém para ser levado em conta. Fora isso aqui nós temos gestão de energia. Em gestão de energia nós temos o modo de economia de bateria, auto repouso e auto desligamento. Auto repouso é interessante deixar ativado, porque quando você está num pedal, por exemplo, você vai parar para tomar um café, ele desliga de forma automática, mas se você voltar a pedalar, mexer a bike, ele volta aonde estava, então ele não perde a pedalada, nada, a não ser que esteja com a bateria muito baixa, né? Então é uma forma de economizar. Autodesligamento é quando você parou de salvou a atividade, mas esqueceu de desligar o aparelho, então ele desliga sozinho. Aqui eu recomendo um certo cuidado, para você não ter o dor de cabeça de desligou sozinho e perdi a atividade. Então, cuidado aqui, tá? Perfil de usuário. O perfil de usuário ele vai usar exatamente o que está no aplicativo da IGP, mas você pode editar esses dados aqui também, tá? Então você põe tudo o que você precisa de forma básica aqui. Definição de sistema. Luz de fundo. Aqui eu deixei a luz ativa, para vocês poderem ver no vídeo, tá? Mas eu posso deixá-la por um tempo variado, né? Aqui no caso está o tempo todo. Mas eu posso deixar de 15 segundos a 120 segundos ligados ou manter ligado. O brilho eu posso deixar automatizado para ter uma economia de bateria ou o modo de luz 50% no dia ou 20% à noite. Isso também é de acordo com o gosto do usuário. Ligado à noite é o modo noturno, ou seja, ele liga à noite a luz de fundo, tá? No item aqui a mais, som. O som é a primeira coisa que eu tiro de GPS, tirar o som, que é uma coisa que não me incomoda. Então eu desligo o som, porque isso daqui reduz consideravelmente o consumo de bateria. Mas, se você faz questão de alertas, no caso dos alertas do aparelho, no caso, alerta de atividade, ligado, os alertas, durante a atividade você vai configurar alerta de, por exemplo, batimento cardíaco. Então você configura, ele vai te avisar. Ou alerta de cadência, ou alerta de velocidade.
tudo aqui, ó, durante a atividade. Ou ligado, ele vai tocar em toda a situação, né, que for habilitada, tá? E o som de toque, né, que é o som dos botões. Os botões têm som também. Modo de GPS. O IGP Sport ele tem os 5 parâmetros de navegação, tá? Então aqui você tem o GPS, o GLONASS, o QZSS, o Galileu, né? Então você tem toda a gama. Eu recomendo deixar aqui, no último, tá? A captação é mais rápida e funciona muito bem. Eu testei aqui, ele funciona bem rápido. Calibração. A calibração é para você definir a elevação de onde você está. Isso é bom deixar configurado, porque cada cidade tem uma elevação diferente e isso afeta o treinamento. Calibração de bússola é obviamente para calibrar a bússola para fim de melhorias de navegação. E também, é claro, né, na hora de gravar o exercício em geral. O idioma, você tem múltiplos idiomas. O tempo, aqui no caso tem que ter um certo cuidado, porque muita gente se confunde aqui. Então são 3 horas no Brasil, né, São Paulo no caso em questão, e o formato de hora. Além disso, as unidades, velocidade no caso quilômetro ou milha, redefinição do aparelho, que é fazer o reset, né, e sobre a versão. Aqui o meu no caso, a versão está na 1.40, que é a versão do programa. O hardware a versão 1. Então sempre se atenta a verificar se tem atualização, tá? Mas não faça atualização com bateria abaixo de 20%. Nunca, tá? Porque você pode danificar o equipamento nesse processo, tá? E um outro detalhe que eu não mostrei aqui, né, que é esse aqui, ó. Essa telinha primária aqui. Então você tem o horário do pôr do sol, a temperatura, uma correção, o nascimento do sol, temperatura e o pôr do sol. Aqui o nível de brilho, a minha elevação, onde eu estou, os sensores que estão adicionados aqui, que é o de cadência e potência, o clima no momento, então tem 26 graus e é vento 10 por hora, e as notificações ativas aqui embaixo, tá? Lembrando que isso daqui só vai aparecer se você quiser, senão, né, você pode tirar, pode deixar desabilitado, tá? E aí você tem o aparelho pronto. Para iniciar a atividade, você pressiona o botão de baixo aqui, o play, né, aqui embaixo. Já está aqui a minha tela previamente configurada, sinal está pronto, então vou pressionar o play aqui, atividade iniciada. Já pausou porque eu estou parado, muito bem. Então vou tentar retomar aqui para dar mais uns 2 segundos, pronto, beleza. Quero salvar essa atividade, então pressiono aqui, menu de corrida, salvar navegação, encontrar um plano, voltar para a tela inicial, ou páginas de status, que são os dados, definições, pedalada, os campos e descarte. Nesse caso aqui eu vou descartar, porque é um exercício de teste, então eu vou descartar a pedalada. Você tem certeza? Pronto, descartei a atividade aqui devidamente. Então o aparelho está pronto para utilização. Em relação ao aplicativo, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu escreci um pouco a tela agora para vocês poderem ver a tela do telefone, tá? Para poder com o aplicativo conectado aqui devidamente. Então, o que temos aqui agora? Com o telefone conectado com o GPS, aqui temos o seguinte: o meu perfil em questão está pronto aqui, tá? A classificação, meu equipamento e tudo mais, né? Que eu fiz de acordo com o aplicativo, né? E eu vou dar um zoom maior aqui. Olha só, então temos a classificação, minhas rotas, importar arquivo de rota, definição de treinamento, desafio de competição, vinculação com outros aplicativos, no caso Strava e TrainPix, configurações de conta, né? E no caso aqui o início, aqui são as minhas atividades que eu já realizei por hoje, tá? O aparelho em questão conectado aqui, tem um ponto importante que é o dispositivo, tá? Então a tela aqui, dispositivo conectado. Se a primeira coisa que vai fazer é receber o aparelho, faz a atualização. Então já vai aqui embaixo, detecção de firmware, verifica se tem alguma atualização, tá? Se não tiver, beleza, pode voltar, né? Definição de tema, definição de exibição, definição de som, calibração de altitude, unidades, que é quilômetro ou milha em questão, né? Aqui a definição de exibição, por exemplo, é a luz do fundo, né, como eu tinha explicado para vocês, né? O brilho automático, o brilho noturno, né, que aqui é a parte da tela. Aqui em cima nós temos a gestão de dados, treinamento,
rotas, notificações, rastreamento, sensores e no caso aqui o Everride, que é um recurso deles. Então, aqui no caso, já está na função mais recente. Rastreamento. Esse rastreamento aqui é o seguinte, é um recurso que permite o compartilhamento de suas trilhas, né, em tempo real. Né, então, eu posso compartilhar esses eventos que eu estou fazendo com as pessoas. Então, posso permitir esse compartilhamento. Tá? Então, esse é o ponto do rastreamento. Então as pessoas podem ver o que eu estou fazendo, talvez queiram fazer igual, essas coisas. Sensores são basicamente os sensores, né, que estão aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui um pouco do zoom para vocês. Então, sensores devidamente configurados aqui, né? Autossincronização da atividade, então conectou, já vai para o Strava, né? Aqui no caso, modo de pedalada urbano, eu posso editar isso aqui se eu quiser. Tá? E aqui no caso outras definições, também os recursos extras, tá? E aqui no caso eu tinha falado da questão da tela, né? Que eu posso configurar a tela. Então eu vou aqui, ó. Vamos voltar aqui. As atividades, antes que eu me esqueça, para vocês poderem ver noção. O dispositivo, vamos voltar para o dispositivo. Tá aqui, ó. Definição de página, tá? Eu toco aqui. Ó, essa é a tela de personalização. Então eu posso usar essa tela, eu posso usar essa. Aí vocês usam como vocês quiserem. Então aqui eu vou tirar o campo aqui, eu vou tirar esse campo, eu vou deixar aqui velocidade média e máxima, que é esse modo gráfico, eu vou deixar a distância, eu vou tirar esse nascer do sol, pôr do sol. Aí eu vou adicionar o item. Então o que eu quero adicionar? Ah, eu quero adicionar o campo de distância. Eu quero adicionar, por exemplo aqui, melhor dizendo. Vamos pegar aqui elevação. Eu quero pegar a elevação, beleza. Eu quero adicionar a elevação de novo, eu quero inclinação em porcentagem. Feito. Eu quero velocidade, eu quero velocidade máxima, média, não preciso. Cadência, eu quero a cadência, né, no caso, vai aparecer ali. Eu quero o cardíaco, feito. Eu quero também, no caso, a potência. Vocês podem ver que está mudando aqui os campos, né? Beleza, então vou deixar assim. E aí eu vou lá, então velocidade, distância, elevação, inclinação, cadência, cardíaco, potência. E eu vou colocar distância, né? Aí eu vou colocar aqui odômetro. Pronto, odômetro. Um ponto importante, ele suporta DI2, ele suporta bike elétrica e suporta o SRAM ETEP e Campagnolo. Então eu posso configurar esses sensores aqui, tá? Lembrando, claro, que não foi mencionado até o presente momento o suporte para a série SRAM Axis. Então não é dito, tá? Por enquanto, tá? Então tem esse porém. Então configurei aqui a tela. Vamos finalizar aqui. Ó, já está configurado aqui a tela. Só que eu quero fazer um detalhe interessante. Eu quero o dado aqui, no caso de velocidade, eu quero ela em modo de gráfico. Então, ó, eu posso colocar aqui uso frequente. Deixa eu confirmar que está aqui, que tem um dado que eu posso colocar ali como gráfico, tá? Então eu posso configurar aqui essa telinha. Então eu vou salvar aqui para não perder essa configuração. Ó, segunda tela, terceira tela, quarta, quinta, sexta. Todas aqui são configuráveis, tá? E aí você configurou, já fica salvo lá no seu aparelho, tá? Aí definição automática, você pode configurar aqui, iniciar automaticamente, pausar, gravação inteligente, conta de volta, rolagem de página automática, que é quando você quer ver os dados, e tá aqui, voltar à página inicial automaticamente. O que significa isso? Ele vai passando as telas que você configurou e depois ele volta para a página primária. Então você pode deixar pronto também, tá? Fora isso, é só utilizar o aplicativo, tá? Ele é bem fácil de usar. A atividade já foi para o Strava, essa atividade é a última que eu fiz aqui, que eu fui levar uma encomenda para um cliente, então já está aqui. Então meu tempo de pedalada, minha velocidade média, cadência, minha potência média, potência máxima, meu NP,
né? Meu IF, TS, tem todos os dados aqui que eu fiz devidamente. Escolha o equipamento, você pode adicionar aqui a bike também, que é como se fosse o Strava, digamos assim, mas essa atividade já está lá no Strava, tá? Então vocês podem verificar devidamente essa atividade, tá? Dúvidas ou maiores informações é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter, é claro, a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.